Bem, pessoal, vamos dar continuidade ao meu estágio, na Jean Piaget. Partimos então para a aula 2, vamos falar de cultura e socialização. Temos como objetivo geral, explorar, sob a perspectiva da sociologia, a relação entre cultura e socialização, destacando como esses elementos moldam a identidade e o comportamento individual na sociedade contemporânea. Objetivos específicos da aula é compreender o conceito de cultura na sociologia e sua influência na formação de valores, normas e símbolos sociais. Analisar os processos de socialização como mecanismos fundamentais para a transmissão cultural e integração dos indivíduos na sociedade. Identificar os agentes de socialização, como a família, a escola, os pares e os meios de comunicação, e examinar seu papel na formação cultural. Outro objetivo é investigar as manifestações culturais contemporâneas e como estas refletem mudanças na sociedade. E, por último, discutir as variações culturais e as formas como diferentes grupos sociais interpretam e expressam sua cultura, certo? Cultura na perspectiva sociológica. Pessoal, a cultura na sociologia, ela é vista como um conjunto de padrões de significado, símbolos, valores, normas, costumes, linguagem e arte, que são compartilhados por membros de uma sociedade. É um sistema complexo que orienta o comportamento humano, fornecendo um quadro de referência para a interpretação do mundo ao nosso redor. Interconexão entre cultura e socialização. Construção da identidade. A socialização é crucial para a construção da identidade individual. Os indivíduos aprendem não apenas como se comportar, mas também quem são em relação aos outros membros da sociedade. A cultura fornece os recursos simbólicos necessários para a construção da identidade, certo? Adaptação à sociedade. Através da socialização, os indivíduos se tornam membros funcionais da sociedade. Eles aprendem as habilidades necessárias para desempenhar papéis sociais, contribuindo para a coesão social e a manutenção de ordem social. O que a literatura fala sobre o tema? A socialização é um processo interativo. Ele é necessário para o desenvolvimento, através do qual a criança satisfaz suas necessidades e assimila a cultura ao mesmo tempo que, reciprocamente, a sociedade se perpetua e desenvolve. Este processo, ele inicia-se com um nascimento e, embora sujeito a mudanças, ele permanece ao longo de todo o ciclo vital, certo? Na citação de Borsa, em 2007. Vamos para o desenvolvimento. Definição de cultura na sociologia. Na sociologia, o termo cultura ele é abordado de maneira ampla e complexa. A cultura não se refere apenas a expressões artísticas, como música, literatura e pintura, mas ela engloba um conjunto mais abrangente de elementos compartilhados por uma sociedade, tá? Aqui está uma das definições de cultura na perspectiva sociológica. Principais componentes da cultura. Pessoal, os componentes são valores, que são princípios fundamentais que orientam o comportamento e as escolhas de uma sociedade. As normas, que são regras e expectativas sociais que prescrevem o comportamento apropriado dos indivíduos. E os símbolos, pessoal, elementos que representam conceitos ou ideias, como a linguagem, bandeiras e emblemas. Temos também artefatos materiais, que são objetos tangíveis, criados e utilizados pela sociedade, como ferramentas, roupas e arquitetura. E as práticas sociais, pessoal, que são comportamentos rituais que são compartilhados e repetidos na vida cotidiana, do indivíduo. Características, pessoal, importantes da cultura. O aprendizado,
a cultura é transmitida de geração em geração, por meio de aprendizado e da socialização. O compartilhamento, que é onde os membros de uma sociedade compartilham uma cultura comum, mas também podem participar de subculturas e contraculturas, certo? E a adaptabilidade, que é a cultura onde a cultura é dinâmica e pode se adaptar a novas circunstâncias e influências. A importância, pessoal, na sociologia, certo? O estudo da cultura na sociologia, ele é fundamental para compreender as bases da sociedade e interações entre seus membros. Analisar a cultura permite aos sociólogos explorar como as pessoas constroem significado, criam identidades e respondem a mudanças sociais. A cultura também desempenha um papel central na criação de estruturas de poder, normas de comportamento e na definição de quem tem acesso aos recursos e oportunidades na sociedade. Pessoal, vamos para processos de socialização, certo? O que são os processos de socialização? Os processos de socialização são fundamentais na formação de indivíduos em uma sociedade. Eles representam os meios pelos quais as normas, valores, comportamentos e habilidades são transmitidos e internalizados pelos membros de uma comunidade. Aqui, pessoal, está uma explanação sobre os processos de socialização. Vamos para a definição. Os processos de socialização referem-se ao conjunto de práticas e experiências através das quais os indivíduos aprendem e internalizam as normas, valores, comportamentos e habilidades que são considerados apropriados em uma determinada sociedade. Os agentes de socialização. Os agentes de socialização, pessoal, são a família, né? Pois a família é frequentemente o primeiro e mais influente agente de socialização. Os membros da família, eles transmitem valores, normas e tradições, certo? Aí depois vem a escola, que é a instituição educacional que desempenha um papel significativo na socialização, ensinando não apenas conhecimentos acadêmicos, mas também normas sociais e habilidades interpessoais, certo? Aí temos os pares. Os pares são um grupo de amigos e colegas de idade semelhante. Eles têm um impacto substancial na formação de atitudes e comportamentos do indivíduo, certo? E aí vem a mídia, né, pessoal? A televisão, a internet e outros meios de comunicação. Eles desempenham um papel crescente na socialização, influenciando as percepções e os valores dos indivíduos. Temos também, pessoal, instituições religiosas, né, que são crenças e práticas religiosas que eles podem fornecer orientação moral e cultural ao indivíduo, certo? Processos de aprendizado. A imitação. A imitação, no caso, é os indivíduos, especialmente crianças, eles aprendem observando e imitando o comportamento daqueles ao seu redor, certo? E temos as instruções, que são informações específicas, explícitas, que são transmitidas através de ensinamentos diretos, seja na família, na escola e em outras instituições, certo? E o reforço e punição, que são comportamentos que são reforçados positivamente quando são aceitos pela sociedade e são punidos, né, quando são considerados inapropriados pelo indivíduo, certo? Fases da socialização. Socialização primária, ela ocorre na infância e é fundamental para a formação da personalidade. A família é central nesse estágio, certo? E a secundária, socialização secundária, ela continua ao longo da vida e envolve a assimilação de novas normas e valores, ao ingressar em diferentes instituições e grupos sociais. Desafio, pessoal, desafio na socialização. Contraculturas são grupos que rejeitam e desafiam as normas dominantes da sociedade. E a socialização residual são padrões de comportamento aprendidos
em situações passadas, que podem persistir mesmo quando não são mais apropriados, certo? Teorias sociológicas da socialização. Temos a teoria do desenvolvimento moral, de Kohlberg, que ela explora a evolução do raciocínio moral ao longo das diferentes fases da vida. E temos a teoria do self, de George Herbert Mead, que aborda o desenvolvimento do self, através da interação social e da tomada de papéis. Agentes da socialização. A família. Pessoal, a família é frequentemente considerada o primeiro e mais influente agente da socialização. Os membros da família transmitem valores culturais, normas sociais, tradições e comportamentos desde a infância. A interação familiar, as interações familiares, elas moldam a identidade inicial e estabelecem a base para futuros relacionamentos sociais. Temos a escola. A escola desempenha um papel significativo na socialização ao fornecer educação formal e ao transmitir normas e valores sociais. As interações com os professores e os colegas, elas contribuem para o desenvolvimento de habilidades sociais e para a compreensão das hierarquias sociais também. Os pares. Pares é, como a gente havia dito, amigos e grupos de idade semelhante. Em pares nós temos que amigos e colegas desempenham um papel crucial na socialização, especialmente durante a adolescência, certo? Eles influenciam atitudes, comportamentos, referências e estabelecem normas dentro de grupos sociais específicos. E a mídia, né, pessoal? Nosso meio de comunicação. A mídia, incluindo televisão, internet, música, cinema, ela exerce uma influência significativa na formação de valores e de percepções. Ela modela padrões culturais, comportamentos, estereótipos sociais, certo? E as instituições religiosas, que são igrejas, mesquitas, sinagogas, e outras instituições religiosas, que elas desempenham um papel importante na transmissão de valores morais e éticos, certo? Elas fornecem uma estrutura para a compreensão do significado da vida e influenciam a visão do mundo dos indivíduos. E as instituições governamentais e políticas. São agências governamentais, leis e instituições políticas, né, contribuem para a socialização ao estabelecer normas legais e políticas públicas. Participar em atividades políticas também ela é uma forma de socialização cívica, certo? Meios de trabalho. São ambientes de trabalho introduzem indivíduos, né? Ambientes de trabalho, eles introduzem os indivíduos em culturas organizacionais específicas, né? Normas profissionais, hierarquias e comportamentos esperados são aprendidos no contexto do trabalho. Movimentos sociais e subculturas. Movimentos sociais, pessoal, e subculturas, eles desafiam ou complementam as normas e valores dominantes. Participar desses grupos proporciona aos indivíduos uma visão alternativa da sociedade. Meios virtuais e redes sociais. Plataformas online e redes sociais têm uma influência crescente na socialização, moldando opiniões, valores e identidades digitais. Elas permitem conexões e interações de uma variação de perspectivas. Agentes de socialização. Entender como esses agentes de socialização interagem na vida de uma pessoa é essencial para compreender como os indivíduos internalizam as normas e valores que guiam seu comportamento na sociedade. Manifestações culturais contemporâneas. Essas manifestações culturais contemporâneas, elas refletem a dinâmica da sociedade moderna, suas complexidades, desafios e a riqueza da diversidade de expressões culturais. E como conclusão, pessoal, entender o processo de socialização é crucial para compreender como as sociedades moldam e reproduzem normas e valores ao longo do tempo, influenciando a identidade e o comportamento individual. A interação dinâmica entre cultura e socialização é essencial para a compreensão da vida social.
A sociologia ela nos ajuda a desvelar os mecanismos pelos quais a cultura é transmitida, internalizada e perpetuada ao longo das gerações, influenciando o comportamento individual e coletivo. Nós faremos uma avaliação dos trabalhos escritos apresentados pelos alunos e a avaliação será de forma de uma dissertação com, no mínimo, e no máximo 2 laudas sobre os temas trabalhados em aula, certo? Aqui, a referência biográfica é Bórcia, Juliane Calegari, o papel da escola no processo de socialização infantil.